O Rondar com Memória vem uma vez mais a Jazente, hoje para falar com a professora Maria Constança Dias, que fez 100 anos no passado dia 15 de novembro. Connosco está também a filha e professora Regina Sardoeira, que vai ajudar-nos neste desfiar de memórias. Boa tarde a ambas e obrigado por nos terem aberto a porta de vossa casa. Antes de iniciarmos esta entrevista, convidamos a que assista à próxima peça, onde revelamos a fita do tempo da nossa entrevistada. A menina mais bonita de Amarante. Assim se referiam a Maria Constança nos anos 30 do século XX. Uma menina de cabelos muito louros, caindo suavemente em ondas leves, de rosto oval e delicado. Filha de Agostinho Fernandes Dias e de Maria da Glória Cardoso Dias, era a mais nova de 2 irmãos. Frequentou a escola primária em Jazente, de 1929 a 1932. Tornou-se professora porque a mãe, Maria da Glória, quis que ela prosseguisse estudos, num tempo em que as meninas ficavam em casa e aprendiam trabalhos domésticos. Frequentou o colégio de São Gonçalo com bom aproveitamento e após o 5º ano, Atual nono, queria seguir para a universidade e frequentar o curso de Românicas. Porém, naquele tempo teria de ir para Coimbra, dado não existir esse curso no Porto. Decidiu então matricular-se na Escola do Magistério Primário da cidade invicta. Foi assim que se tornou professora. Com cerca de 20 anos, é colocada em várias localidades: Fridão, Lomba e mais tarde São João da Folhada, no Marco de Canaveses, durante 10 anos. Só depois, já na casa dos 30 anos, fica efetiva em Jazente. Conheceu o marido, Luís Sardoeira, no Colégio São Gonçalo. Namoraram de acordo com o uso da época e casaram no dia 28 de dezembro de 1945. Luís Sardoeira trabalhava na Caixa Geral de Depósitos e era irmão de Ilídio Sardoeira, ambos naturais de Canadelo. Tiveram primeiro 3 filhos: Luís António, nascido em 7 de dezembro de 1947, Regina Sardoeira, nascida em 24 de julho de 1950, e Dulce Sardoeira, nascida em 15 de dezembro de 1952. Mais tarde, a 21 de maio de 1964, nasceu Pedro Sardoeira, o 4º filho do casal. O Luizinho, que já faleceu, sofreu de ataques epiléticos durante a primeira infância e foi visto pelos melhores médicos da época, entre os quais o Dr. Egas Muniz. Os ataques perturbavam-lhe o normal funcionamento da parte cognitiva, dificultando ou impossibilitando a aprendizagem normal. Só muito mais tarde a verdadeira doença foi conhecida: esclerose tubular, que ficou ignorada e por tratar durante anos, já que lhe foi sempre diagnosticada doença mental. Morreu com 47 anos em 1993. Maria Constança concorre para o Porto em 1967, bem como o seu marido, lecionando na Escola do Carvalhido. O objetivo desta mudança foi acompanhar as filhas ainda no liceu, mas prestes a ingressar no ensino superior. Aí deu aulas durante uns 10 anos, até regressar de novo a Jazente, onde prosseguiu a carreira, até se reformar nos anos 80. Ficou viúva com 70 anos de idade. Trabalhou quase sempre com classes femininas em Jazente, embora tivesse classes mistas no início dos anos 50 e depois já numa época mais atual, quer em Jazente, quer no Porto. Está atualmente a viver na Estância, em Fregim, desde 2020, na sequência de uma fissura que sofreu na bacia, muito difícil de tratar em casa. Foi para lá temporariamente a fim de recuperar, mas como se adaptou bem, os filhos consideraram que era preferível e mais positivo lá continuar com toda a assistência médica.
100 anos de vida da professora Maria Constança Dias, 100 anos recheados de memórias, que queremos assinalar e celebrar com os nossos ouvintes. Bem, um século de vida com muita história pelo meio. Vamos então iniciar a entrevista. Professora Maria Constança, como é que se sente ao passar esta barreira de um século de vida? Muito jeitosa, muito aparatosa, tudo quanto há de bom. Apesar de já ter mais de 100 anos. Eu, maioritariamente aqui em Jazente, numa aldeia eminentemente rural, à semelhança de outras freguesias do concelho, o que sentia e fazia quando via crianças descalças com fome entrar na sua sala de aula? Se arranjava alguma coisinha, dava-lhe. Se não tinha, até chorava, porque tinha pena delas. Custa muito ver uma criança com fome, não custa. E viam muitas? E isso acontecia, porque eu vivia num ambiente pobre, que onde tudo pode acontecer. Tinha um bando de crianças, para aí 50, e Eram muitas, não é? que havia de fazer, ter paciência, e se poder dar, se não poderes dar. No meio de centenas de alunos que lhe foram passando pela sala de aula, alguns iam-se destacando pelo seu mérito. O que é que fazia quando sentia que este ou aquele aluno tinham capacidades para mais? Ajudava-os. Falava com os pais. Para eles os pôr a estudar, mas noutra escola, porque dela não havia condições para isso. Passei muito naquela escola, nem me quero lembrar. Os pequeninos, os que faziam, preparavam-os mais, e os que não podiam, deixavam-os ficar, o que é que lhe havia de fazer? Eu não tinha dinheiro para os pôr. Exímia dona de casa, um dos seus passatempos preferidos sempre foi a leitura. Que tipo de literatura sempre acompanhou a sua mesinha de cabeceira? Os pobres, os três mosqueteiros, 20 anos depois, a Tulipa Negra e a Scani. São os 4 livros de Alexandre Dumas. E ele aqui fala nele, que foi uma pessoa marcante destas épocas. Primeira classe. Exato. Logo na primeira classe tinha a parte, depois tinha a religião. Vamos mostrar. Primeira classe, Isso era um segunda livro. classe, terceira classe, e por todo o mundo anunciou o Evangelho a todas as escrituras, àquele quem perdoar, e serás perdoado, eles serão castigados. Isso Era é assim. Jesus Cristo. Sempre incutiu a fé aos alunos? Ensinavas, dizia-lhe como é que deviam proceder e tudo, e mandava-os ler isto, ler aquilo. Que Já até foi há muito tempo, já me esqueceu. Graças aos dons, Senhor, porque Ele criou tudo. Nós sabíamos que Deus foi que criou isto tudo. Portanto, nós tínhamos que ser gratos àquela criação. Esta sua ligação à religião é bem frisada no primeiro testemunho da aluna e também professora na escola de Jazente, professora Flausida Monterroso. Ouçámo-la. Antes de mais, quero dar os parabéns à professora primária, atualmente primeiro ciclo, Dona Maria Constança Dias, pelos 100 anos de idade. Seguidamente, não posso, em nome da mais elementar justiça, deixar de salientar as suas qualidades humanas e profissionais. Era uma senhora com letra maiúscula. A sua postura humana e o modo como soube relacionar-se com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus alunos, com os seus familiares, ajuda-nos a compreender
porque a sua vida era um testemunho de honradez, de solidariedade e integridade. Era uma senhora de fé. Ainda me lembro dos valores que ela nos transmitia. Naquele tempo, antes de se começarem as aulas, rezavam-se. E ela incutiu-nos uma palavra muito sublime, muito grande: o amor. No meu tempo, havia mendigos a pedir esmola pelas portas. Era uma tristeza. E ela sempre nos dizia: quando passardes por um pobrezinho, levai-lhe a saquinha até à próxima casa. Porque eles levavam umas batatinhas que lhe davam, uns feijões, um bocadinho de broa, e aquela saca pesava-lhe imenso. Então nós, muitas vezes, até barafustávamos, porque todas lhe queríamos levar a saquinha. Grande professora que nos deu o exemplo do amor. É assim que nós devemos ser. Amarmos-nos uns aos outros, independente de sermos pobres, ricos ou de qualquer nacionalidade. Era também muito metódica, exigente e rigorosa. Tinha que ser. Porque naquele tempo, não sei se sabem, as professoras tinham que dar uma determinada percentagem ao passar os alunos ou a mandá-los para exame. E se não tivessem essa percentagem, elas eram castigadas. Portanto, elas tinham que trabalhar muito, muito. E o que é que a professora Dona Maria Constança fazia? Nas horas extras, e muitas vezes até aos sábados, levava os alunos para a sua casa e ensinava-os. E no fim, muitas vezes, lhe dava o lanche. Uma grande senhora. Era também uma pessoa culta. Incentivou-me a ler. Emprestou-me muitos livros. E já era uma jovem, e ela emprestou-me um livro que nunca mais esqueço. A Tulipa Negra, de Alexandre Dumas. Mais tarde, comprei-o. A Dona Maria Constança, a minha professora, incentivou-me juntamente com os meus pais a continuar os estudos. Eu tive o privilégio e orgulho de ser sua aluna na 4ª classe e na admissão ao liceu. E vou-lhes dizer mais uma coisa. Quando entrei no Colégio de São Gonçalo, eu ia preparadíssima à língua portuguesa e à matemática nas disciplinas do primeiro ano. Ainda me lembro, quem me deu língua portuguesa foi a Dona Ana Maria Mota Freitas, de que ainda hoje recordo, e a irmã Clara, muitíssimo minha amiga, que me deu matemática. Mais tarde, tirei o curso de professora e, pela vida além, a Dona Maria Constança foi a minha professora de referência na minha caminhada profissional. Meus pais tinham uma grande consideração por ela e um respeito imenso, mas ela também lhe correspondia. Aqui fica o meu testemunho sincero, verdadeiro e justo de quem guarda edificante exemplo de vida da professora Dona Maria Constança Dias. Sempre está e estará sempre na minha memória e sempre falo dela com muito orgulho, carinho e gratidão. Que Deus lhe continue a dar saúde e ainda mais alguns anos de vida. Beijinhos, a Dona Maria Constança Dias. Corria o ano de 1956-1957 e chega a jazente Miguel Sousa Tavares,
filho de Sofia de Mel Breiner e também de Francisco Sousa Tavares. Que memórias guarda deste aluno? O Miguel de Sousa Tavares, ele não era daqui, mas a família eram amigas da casa do Carvalhal. E depois vinha todos os dias, eu e juntávamos, íamos juntos para a escola. Ai, tenho saudades deste tempo, mas passou, acabou. A experiência mais forte da minha vida, porque vivia connosco, a gente transmitia-lhe tudo o que sabia e ele era pequenito, acreditavam e retinham tudo, não é? Levou alguma reguada? Se ele precisasse, comia como os outros. Ai, tinha uma reguinha que ainda para aí anda, tal. Tal. Era assim. Assim era aquele tempo. O castigo dava-se com a régua e o prémio dava-se com a bolha. A verdade é que Miguel Sousa Tavares já recordou a sua professora em inúmeras conversas, entre as quais um excerto de uma entrevista que deu a Manuel Luís Rocha a quando o lançamento da sua obra Cebola Crua com Sal e Broa. Ouçamos. Um portuense numa outra família, algures nas zonas da Amarante. São os acidentes familiares, são as coisas da vida, os acasos da vida. E aquilo que eu digo aí nesse livro e que é engraçado é que com 6 anos, acabado de se fazer na véspera, eu sou transplantado para uma família que eu não conhecia, que nem sequer era família, era a casa da minha madrinha e da família dela. E lá estive quase 2 anos e, no entanto, sobrevivi, resisti e fui feliz. Muito feliz, tu dizes mesmo que é das épocas mais felizes da tua vida. Foi uma experiência para a vida. E se fosse hoje em dia, suponho que a Comissão de Proteção de Menores tinha entrado em cena e tinha posto um processo aos meus pais, então vocês despecharam um filho de 6 anos. Isso é uma crítica à Comissão de Proteção de Menores. Não, é uma crítica ao excesso de protecionismo que existe hoje em dia. Ao excesso de zelo, em alguns casos. Ao excesso de zelo e ao excesso de psicologia que não é feita sei lá, da observação das coisas como elas são e que partem do princípio de uma minoridade das crianças que de facto não existe. Eu acho que as crianças e o ser humano em geral têm uma capacidade de adaptação, de resiliência e de aprendizagem que nasce às vezes de circunstâncias que são improváveis. Mas eu tenho aqui uma curiosidade. Os teus pais, e volto a referir, família burguesa, não tinham condições de sustentar, digamos assim... Naquela altura não. Sim, todos os filhos. Quantos filhos são? 5. 5. Naquela altura não, e depois havia também outra coisa associada, que eu não sei se aí terá coincidido ou não, que havia constantemente alguém estava doente, tinha sarampo, tinha varicela, tinha aquilo, e depois para não pegar aos outros, olha, vamos despachar alguém para ali. E aquilo coincidiu com o princípio das férias de verão, e eu fui, em princípio, ia só passar umas férias de verão, e olha... E ficaste? Fiquei, não é? Nomeadamente a fazer a escola primária. A fazer a escola. Com a Dona Constança. Com a Dona Constança, é verdade. Também é aqui recordada neste livro. É recordada com... Ou são mais as reguadas? As reguadas foi muito pedagógico. É outra coisa que hoje em dia seria difícil de explicar como é que uma criança, e depois eu também levei muitas reguadas nos jesuítas em Lisboa e dessas já lá não gostei, porque não foram pedagógicas, mas aquelas foram no sentido em que reguada era um método de castigar que a Dona Constança não gostava de praticar nada. Ao contrário do padre dos jesuítas, ela não gostava, mas naquele momento impunha-se. Era a regra do jogo, era igual para todos. E ali tratava-se de mostrar se a lei era ou não era igual para todos. Se eu, que era, comparado com os outros, o menino rico da aula, e eram todos pobres, se tendo transgredido, ela aplicava a lei a mim ou não, e ela aplicou. Não achavas injustas essas reguadas? Não, essas foram justas e foram pedagógicas. Eu percebi que eu não estava acima da lei e que naquela sala de aulas éramos todos iguais. Isso foi uma grande lição. Aliás, Uma referência para a freguesia de Jazente e para os jazentinos. Ouçamos o que a Presidente da Junta de Freguesia, Daniela Ribeiro, nos tem a dizer. Eu, Presidente de Junta e como representante do povo jazentino, quero parabenizar a professora primária Maria Constança Dias pelos seus 100 anos de idade. Lecionou durante muitos anos em algumas escolas, entre elas Jazente.
Trabalhou nos tempos difíceis. Nessa época não havia infantários. As crianças iam para a escola primária sem ter contacto com um livro, um ponteiro, um lápis, uma louça. Muitas, era tal a timidez do isolamento que nem conseguiam falar. A professora, em primeiro lugar, tinha que pôr em prática a sua psicologia para conseguir adaptar essas crianças ao meio escolar, ao mesmo tempo que as ensinava a ler e a escrever. Os tempos eram difíceis. Além das professoras terem um número elevado de alunos, tinham 4 classes. Os jazentinos enviam votos de muitas felicidades e muita saúde para a senhora professora. Converso agora um pouco consigo, Regina, também enquanto filha e aluna. Um privilégio acrescido ou antes, pelo contrário? Não era fácil separar as duas realidades. Uma vez que a minha mãe estava ao meu dispor em casa. E, portanto, eu passava a vida atrás dela a fazer-lhe perguntas. De tal maneira que, quando chegava à escola, eu já sabia tudo. A minha mãe, ainda há pouco tempo, disse: eu nunca precisei de te ensinar a ler. Porque eu ia para a escola e já levava o conhecimento. Portanto, isto estou a falar no que diz respeito à vida familiar em casa, porque eu queria saber tudo. Na escola, é assim, eu achava que era dona da escola. Com 6, 7, 8, 9, eu mando aqui nisto tudo. Eu precisava me esforçar. De vez em quando causava alguns sarilhos, brincadeiras. Depois eu gostava de ajudar as outras que tinham mais dificuldades, e era castigada. E era castigada a dobrar. Pois. A minha mãe queria demonstrar que, por serem filhas, não privilegiava. E não privilegiava mesmo. E eu lembro-me de um castigo, que foi o pior castigo que ela me deu, que foi impedir-me de ir à escola durante uma semana. Porque, para estar sossegada e para não ter que maturar, então ficas em casa esta semana. Pronto, eu fiquei a custo, porque eu gostava muito de ir à escola. Memórias guarda da escola de Jazente. Passado este tempo, considera que conseguia separar o papel de filha do papel de aluna? Até aos meus 10 anos, acho que foi o tempo mais feliz da minha vida de criança e de adolescente. Portanto, a aldeia era muito diferente naquela altura, não faz ideia. Eu agora olho para isto, para esta freguesia de Jazente, e não a reconheço. Era diferente. Tinha muitos campos, tinha muitas flores, tínhamos muita liberdade, embora não pudéssemos ir muito longe, porque não nos permitiam. Mas daqui até a casa da minha avó, que era lá em cima, da minha avó até aqui, nós tínhamos liberdade. E depois, a minha mãe era a minha heroína, porque eu queria ser como ela. Portanto, foi um dia perguntaram-me, numa entrevista, perguntaram-me, ao longo da minha vida, quem foi o professor de referência. Eu fiquei a pensar, tive que concluir que foi ela. Eu tive muitos professores na universidade, tive professores no liceu, e ao passar os olhos por esses professores todos, quem é que se destacou? A minha mãe. Foi a minha professora de referência, e muitas coisas que eu sei que as aprendi na escola primária por ela. Que o facto de a Regina também se ter vindo a tornar professora, embora do ensino secundário, mas de filosofia, possa ter sido de alguma maneira influenciado por esta mãe professora? Sim, eu queria ser professora. Na altura, se me perguntasse, o que é que queres ser quando fores crescida? Queres ser professora como a minha mãe? Claro que depois não quis, depois não queria, porque percebi, lá está, isto completa a pergunta que eu estava a dizer. As pessoas que tive não corresponderam à minha expectativa. Achava, não, eu não quero ser professora, que eu não quero ser como eles. Principalmente filosofia, acredita? Acredita que eu tive filosofia e detestei a filosofia, de tal maneira que reprovei a filosofia. No final
tive 2 anos de filosofia, no ano final, passei as disciplinas todas e reprovei a filosofia. Porque a professora falava. E eu pensava, filosofia não pode ser isto. E então, nos exercícios, nos testes, eu escrevia aquilo que eu pensava, escrevia muitas coisas e ela não era isso que ela queria que decorasse o que estava no livro. E depois andei 1 ano a fazer filosofia só. Pois. Como era a mesma professora, a determinada altura eu assim, bem, tenho que decorar, porque senão não passo. E lá fiz o que ela queria e lá consegui fazer, E então depois, quando tirei o curso, disse, não, eu não quero ser professora de filosofia, nem pensar. Para quê? Para estar a fazer o que os outros fazem? E hesitei, andei uns tempos depois de acabar o curso sem fazer nada, e depois um dia o meu pai disse, não queres concorrer à Caixa? Eu, está bem. Fui trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos, 3 anos. E só deixei a Caixa Geral de Depósitos porque fui convidada para dar aulas no colégio, porque muitos alunos e alunas que eu tive, que queriam acabar o liceu, vieram ter comigo para dar explicações e tinham muito boas notas, tiveram as melhores notas depois na escola. E fiquei assim com um certo prestígio. E o padre Clemente, na altura, quis que eu fosse professora de filosofia no colégio. E eu pedi admissão na Caixa, teve que ser, e fui dar aulas. Não estou arrependida, porque acho que o melhor de mim vinha ao de cima nas aulas. Foi sempre assim. Curioso que a autora do nosso próximo testemunho, a Sílvia Silva, foi aluna da professora Maria Constança na sua 2ª classe e mais tarde, no ensino secundário, da professora Regina Sardoeira. Ouçamo-la. Olá, eu chamo-me Sílvia Silva, sou de Jazente e fui aluna da senhora professora Maria Constança, na minha 2ª classe, precisamente no ano em que ela ficou aposentada. Foi uma excelente professora, extremamente afável, carinhosa e muito sábia. Sendo o último ano em que dava aulas, era normal que estivesse cansada. Mas não, continuava com aquele gosto em ensinar com uma enorme paciência. Aliás, ela e a auxiliar, a Dona Maria do Céu, que já faleceu, fizeram um excelente trabalho conosco. A Dona Maria Constança é uma referência em Jazente, uma boa ouvinte. Foram tempos felizes da minha vida, que guardo com carinho. Resta-me agradecer à professora Maria Constança com o desejo que continue entre nós durante mais alguns anos. Connosco está também o neto, o Luís Pedro. Boa tarde, Luís. Tu tens 10 anos, não é? O que é que sentes ter assim uma avó já centenária? Estou contente por ter uma avó com bastantes anos de vida. Tenho muita sorte em ter uma avó assim. Bem, andou no Colégio São Gonçalo, não é? E teve aulas de piano e era muito talentosa. E aprendeu a tocar. Tocava o Danúbio Azul, tocava uma outra música que eu gostava muito, que era Le Petit Montagnard. Ainda há pouco tempo andei a pesquisá-lo no Google. E outras coisas que ela tocava. E era uma alegria quando nós conseguíamos que ela, mãe, sente-se aqui e toque, dizíamos nós para ela. Ela ia tocar, tocava despachada, contente, era uma alegria. Mais tarde, eu fui buscar os livros dela, que eram métodos de piano, tocar piano em francês, e consegui aprender a tocar eu sozinha também com os livros dela. E depois fui para o conservatório, andei 1 ano no conservatório, tive mais umas aulas de piano e pronto, assim também passei um bocadinho por essa área. Ela tinha a vida de casa, tinha os filhos, tinha o marido, tinha a escola, não se tornou pianista, pois não. Mas podia ter-se tornado, porque tinha muito talento também para o piano, para escrever. Tinha muito jeito para escrever, escrevia muito bem. Chegou a começar a escrever livros sobre a vida antiga dela, da mãe dela. Eu ainda tenho lá o que ela escreveu sobre isso, porque é uma história muito rica. A história dos antepassados, não é? E este piano, a minha avó
como tinha muito orgulho da filha, e como a filha era talentosa, comprou-lhe para ela. Esteve aqui, depois foi para o Porto, quando os meus pais concorreram para o Porto e fomos viver para lá. E depois voltou desafinado, mas ali o artífice, o meu irmão, que é um artista também, conseguiu afinar o piano. Não sei, olha, ela agora não ouve. Ela agora não ouve. Pois não. Mas toca aí um bocado, toca. Ela agora não ouve, toca, não é? Mas ainda consegue tocar a escala como deve ser. A escala que... Deixa. Ora, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, Toca melhor que mesmo sem ouvir. dó, Como a vovó si, faz bem lá, a sol, fá, mi, ré, dó. Resta-me agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade para o enriquecimento da nossa memória coletiva, no caso particular dos jazentinos e dos imigrantes, que poderão aqui recordar a sua professora primária. Como forma de agradecimento, gostava de lhe entregar este coração de Maria para outra Maria, não é? Nossa Senhora. E um obrigado a si que esteve desse lado. Já sabe, contar com memória, hoje e sempre.